Ouça agora uma palavra de Deus com Fernando Francelino. O irmão tá do teu lado diz assim: oficina tem tudo a ver com igreja. Tá pronto para uma revisão completa? Tá pronto para recarregar a bateria? Tá pronto para ser cheio do óleo da presença do Espírito Santo de Deus? Oficina tem tudo a ver com igreja. É profético isso aqui. O nome do Senhor tem sido exaltado e a presença do Espírito Santo de Deus é real. Estamos adaptados nesse local, mas com a certeza de que o Espírito Santo de Deus está aqui. Não temos dúvida disso. Eu quero ir logo para a palavra para não atrapalhar nenhum mover do Espírito Santo de Deus, aquilo que o Senhor está fazendo nesse local. A ministração do louvor até aqui foi completamente aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, a sua palavra de Deus, a sua Bíblia, em Efésios, capítulo 5 de Efésios. Cremos que Deus vai fazer coisas grandiosas na nossa vida. Eu estava aqui olhando para trás, estava me lembrando como é que começou o CI, né? O CI começou com 7 pessoas, aí na segunda semana tinha 15 pessoas, né? E ali, você conhece a história, foi para cá, foi lá para a loja onde é a minha avó hoje, depois a tenda e tantas coisas que aconteceram e a obra foi crescendo e prosperando. E a palavra do Senhor diz que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. E isso é tão certo que nós estamos começando hoje aqui, não sei, com 20, 30 pessoas. Que foi uma tenda, dentro de uma tenda. E a presença do Espírito Santo de Deus está se fazendo tão real nesse local. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai continuar falando conosco através dessa palavra poderosa. Amém? Que é a palavra de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 15. Todos acharam? Amém? Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Repita comigo: encher pelo Espírito. De novo, encher pelo Espírito. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Amém? Vamos orar? Querido Espírito Santo, queremos continuar ouvindo a Tua voz, Espírito Santo de Deus. O Senhor está presente aqui, nós sentimos a Sua presença aqui. O mover do Espírito Santo de Deus é real. Mas agora, querido Espírito Santo, nós te pedimos para que as janelas dos céus sejam abertas sobre esse local. Que toda trama, toda treva, tudo aquilo que venha contra o poder da Tua palavra nesse momento seja anulado, Senhor Deus. Abra a porta da palavra para que essa palavra torne-se vida no coração da vida de todos aqueles, querido Espírito Santo, que vieram aqui com o coração aberto para se tornarem cheios da Tua glória, da Tua graça, do Teu poder, da Tua unção sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, esta é a oração que nós fazemos e tomamos posse, crendo, Senhor, que o Senhor está conosco em nossas vidas, em todo o tempo e em todo momento. Amém. Graças a Deus. Meu irmão, ontem eu acordei sábado pela manhã e já acordei com a palavra, o Espírito Santo de Deus colocando a palavra para hoje no meu coração. Hoje é um dia muito importante. Hoje é um dia onde nós startamos algo grandioso que o Senhor vai fazer através das nossas vidas. Essa primeira reunião aqui nós fizemos questão de não tornar muito pública, de não divulgar a muitos lugares, não falar demais, porque nós queríamos que o Espírito Santo de Deus trouxesse aqui exatamente aqueles que são os multiplicadores da obra.
Então, meu irmão, saiba que se você saiu de casa hoje, você saiu porque o Espírito Santo de Deus tem algo grandioso através da sua vida como multiplicador, como testemunha da obra e da palavra do Senhor. E quando eu fui ler esse texto, eu li esse texto de Efésios, mas não tinha como começar uma primeira ministração, num primeiro culto, sem estudar ou sem ir buscar lá o livro de Atos, estudar o livro de Atos. O livro de Atos é o princípio, é o livro que conta, que narra, que mostra uma história, uma fotografia de um bebê que acaba de nascer. O livro de Atos mostra o início da igreja do Senhor Jesus Cristo. É isso, a partir do capítulo 2 nós vimos que o livro de Atos mostra o início da igreja do Senhor Jesus Cristo. Tudo começou ali em Atos. E o livro de Atos foi escrito por um dos apóstolos, Lucas, que escreveu este livro, e quando ele estava escrevendo este livro, ele colocou como o livro de Atos, ele não deu um título ao livro, o livro fazia parte do Evangelho de Lucas, e quando foi feita esta separação dos Evangelhos para formar a Bíblia, 150 anos depois de ter sido escrito, o livro de Atos era como se fosse o mesmo material, um livro da mesma obra. Então separaram o livro e deram um nome ao livro Atos dos Apóstolos. Esse foi o nome que deram ao livro. Mas se você for parar para prestar atenção no livro de Atos, a partir do capítulo 2, você vai ver que todas as grandes obras ali, todas as grandes realizações no livro de Atos, eram realizações não dos apóstolos, mas realizações do Espírito Santo de Deus. Atos do Espírito Santo de Deus. Quem é que pega 120 pessoas, de repente as pessoas estavam orando, as pessoas estavam clamando, e de repente a palavra do Senhor diz que vem um vento impetuoso, entra naquela casa, desce sobre aqueles homens como línguas de fogo repartidas, e aqueles homens, a partir de agora 120 pessoas começam a falar em uma língua até então desconhecida. Quem é que faz esse trabalho? Quem é que faz essa obra? É o Espírito Santo de Deus. Quem é que pega Pedro, um homem rude, um homem ignorante para aquela época, um homem que não tinha muito conhecimento, um homem que estava sendo açoitado pela vergonha de ter rejeitado Jesus Cristo, apesar de Pedro já ter havido se consertar, Jesus Cristo quando ressuscitou foi e buscou Pedro e consertou o seu relacionamento com Pedro, mas não tem como negar que Pedro estava completamente ainda envergonhado com a situação de ter negado a Cristo. Mas de repente, meu irmão, a palavra do Senhor diz que Pedro se levanta em alta voz, com autoridade, com poder, com graça, e começa a pregar a palavra do Senhor. E alguns estudiosos dizem que Pedro não pregou mais do que 15 minutos, só que esses 15 minutos que Pedro pregou foi o suficiente para converter 3.000 pessoas ao Evangelho. Quem é que fez tudo isso? O Espírito Santo de Deus. Quem é que pega e faz com que uma multidão venha atônita, uma multidão venha olhar e ver o que estava acontecendo? E a palavra do Senhor diz que ali havia cretenses, ali havia árabes, ali havia gente da Panfilha, ali havia gente de tudo que era lado do Egito. Mais de 10 nações haviam naquele local, estavam indo naquele lugar, e a Bíblia diz que aqueles homens começaram a ouvir a palavra do Senhor na sua própria língua materna, por galileus ignorantes, analfabetos, alguns semi, outros totalmente analfabetos, mas a Bíblia diz que eles começaram a ouvir o poder da palavra do Senhor na sua própria língua, como que se instantaneamente aqueles homens começassem a falar outras línguas, ou se tornaram poliglotas de repente. Quem é que faz isso? O Espírito Santo de Deus. E o livro não acaba por aí. O livro de Atos é grandioso. A Bíblia diz que os cristãos daquela época, aqueles homens, eles faziam tudo junto, eles não queriam se separar. A Bíblia diz que eles chegaram ao ponto de vender os seus bens para distribuir com quem não tinha, e tudo eles faziam junto, dormiam junto, comiam junto, andavam em comunhão, permaneciam unidos. E quem é que promovia aquela unidade? Era o Espírito Santo de Deus.
Era o Espírito Santo de Deus que fez com que aquele homem paralítico, aquele homem sofredor, aquele homem que estava à porta do templo, não tinha condições de se sustentar. A Bíblia diz que ele era um mendigo, mas a palavra do Senhor diz que vem andando Pedro e João, e aqueles homens foram entrando pelo templo, e aquele homem estendeu as mãos pedindo uma moeda de prata, uma moeda de ouro, mas aquele homem, o Pedro olha para ele cheio de autoridade do Espírito Santo de Deus, olha para ele e diz assim: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho eu lhe dou. Levante-se, ande em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quem fez isso foi o Espírito Santo de Deus. E tantas outras obras e acontecimentos que a gente vai vendo no livro de Atos, lá no capítulo 6 ou 7, se eu não estou enganado, a Bíblia fala de Filipe cheio de unção, cheio de autoridade, cheio de poder através do Espírito Santo, começa a pregar, começa a profetizar. Onde ele passa, espíritos imundos são retirados das pessoas, as pessoas são libertas, são curadas, paralíticos começam a andar. A Bíblia diz que Filipe certa vez sai de Jerusalém, ao sul de Jerusalém, em Gaza, mandado, influenciado pelo Espírito Santo de Deus, e ele começa a caminhar e encontra um eunuco etíope, e aquele homem estava lendo o livro do profeta Isaías, e o Espírito Santo de Deus olha para Filipe e diz assim: Filipe, suba nessa carruagem e explique para este homem o poder da palavra do Senhor. E a Bíblia diz que ele começa a falar do Senhor Jesus Cristo. Aquele homem tem a necessidade de se batizar, ele diz: eu creio, eu quero esse Senhor Jesus Cristo hoje para a minha vida, porque o Espírito Santo de Deus vivifica a palavra. E a Bíblia diz que ele desce daquela carruagem, a Bíblia fala que ele pega aquele homem, ele batiza aquele homem, e no mesmo instante, quando ele termina de batizar, o Espírito Santo de Deus teletransporta Filipe para uma outra região, lá da Cesareia, e aquele etíope continua a sua caminhada feliz e contente. Mas onde é que está a grande obra do Espírito Santo de Deus? Ali está no teletransportar. Isso é moleza. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo salva. A maior obra naquele momento ali na vida daquele etíope está na história que diz que por causa da vida daquele homem, por causa da vida daquele etíope, 90% da Etiópia conheceu o poder da palavra do Senhor e aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Quem é que transforma Saulo em Paulo? Pega Saulo, completamente perseguidor da igreja, um homem que atacava a igreja, um homem que estava tentando na iniciativa de acabar com os cristãos, de repente cai por terra, ouve a voz do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus pega Paulo, pega Ananias e manda ir até Saulo para falar da palavra, para libertar. E a Bíblia diz que quando Ananias ora por Saulo, o Espírito Santo de Deus retira de Saulo aquilo que parecia escamas e transforma Saulo em Paulo. E Paulo agora não era mais um perseguidor, mas era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Quem é que pegou esta oficina, meu irmão, e transformou numa casa de oração? Quem é que pegou esse lugar e transformou numa casa de oração? Foi o Espírito Santo de Deus. Isso está comprovado pela manifestação, pela presença do Espírito Santo de Deus. Quem é que fez com que você saísse da tua casa hoje, podendo ficar no Faustão, podendo ficar no Fantástico, podendo ir, quem sabe, numa igreja com ar-condicionado, mas você sentiu a necessidade de sair e vir para dentro de uma oficina? Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus age em nossas vidas em nome de Jesus. É o Espírito Santo de Deus que cuida da tua família, é o Espírito Santo de Deus que olha por você, é o Espírito Santo de Deus que é digno de honra, de glória e de louvor em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem é o Espírito Santo, meu irmão? Quem é o Espírito Santo de Deus? É o próprio Deus. O Espírito Santo de Deus é o próprio Deus. O Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa da Trindade. Uma matemática doida que o ser humano não tem condições de saber. Nós só vamos saber quando nós chegarmos lá no céu, mas nós temos certeza porque nós sentimos a presença do Espírito Santo de Deus, onde um são três e três estão em um: Pai, Filho e Espírito Santo. Este é o Espírito Santo de Deus. Quem é o Espírito Santo de Deus? Ele é o teu consolador. O Espírito Santo de Deus é o nosso conselheiro, é o nosso consolador. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus é o representante de Jesus Cristo nesta terra. É o que diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz, meu irmão e minha irmã, que o Espírito Santo de Deus é aquele que vai nos transformando de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, até o momento em que nós entrarmos nas mansões celestiais com Jesus Cristo Todo-Poderoso. É o Espírito Santo de Deus que vai te preparar para isso em nome de Jesus.
É o que diz a palavra do Senhor, é o que a palavra do Senhor nos ensina. E como, meu irmão, que nós vamos ficar totalmente na dependência de Deus? Como é que nós vamos viver totalmente debaixo da dependência de Deus? Sendo cheios do Espírito Santo de Deus. A palavra nos ensina isso. Como é que nós vamos como é que nós vamos conquistar todas as promessas que o Senhor tem para nós na sua totalidade? Aqui nós estávamos, o louvor estava falando de promessas. Como é que nós vamos viver essas promessas? Vivendo cheios do Espírito Santo de Deus, é o que diz a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de dividir com você algumas atribuições do Espírito Santo de Deus. Algumas atribuições que o Espírito Santo de Deus tem para as nossas vidas. Algumas responsabilidades do Espírito, são muitas. Eu anotei aqui 6 atribuições do Espírito Santo de Deus, para a minha vida e para a sua vida. A primeira chama-se revelar a verdade. Lá em João capítulo 16, verso 3, Jesus Cristo diz que quando nós recebêssemos o Espírito da verdade, o Espírito nos guiaria a toda a verdade. É o Espírito Santo de Deus que coloca no teu coração um discernimento espiritual. É o Espírito Santo de Deus que te mostra o caminho. É o Espírito Santo de Deus que te liberta. É o Espírito Santo de Deus que tira a tua dúvida. É o Espírito Santo de Deus que faz você ter o discernimento necessário para saber o que é dele e o que não é. É o Espírito Santo de Deus que faz isso. Por quê? Porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem revela a verdade no meu e no teu coração é o Espírito Santo de Deus. Amém? Uma outra atribuição do Espírito Santo de Deus: transformar e regenerar. Só o Espírito Santo de Deus pode transformar a tua situação. Só o Espírito Santo de Deus pode regenerar o teu filho. Só o Espírito Santo de Deus pode transformar a tua história. Só o Espírito Santo de Deus pode pegar aquilo que era para a morte e transformar para a vida. Só o Espírito Santo de Deus pode pegar aquilo que é débito e transformar em crédito sobre a sua vida. Só o Espírito Santo de Deus tem poder de transformação no indivíduo. A sociedade não tem poder disso. Nós estamos aqui com o meu amigo Magrão, que é um homem que lida muito com essas questões dos problemas da sociedade, e o Magrão sabe melhor do que eu do que isso. A sociedade não tem poder para transformar a vida de ninguém. Penitenciária não transforma, cadeia pública não transforma, instituições de recuperação não transformam, elas muitas vezes reformam. A grande questão da sociedade, aquilo que a sociedade consegue fazer, é reformar um indivíduo. Eu me lembro quando meu irmão estava com problema. Meu irmão foi um rapaz que era viciado em crack. E para a sociedade e para a ciência diz que crack não tem cura. Eu me lembro de quantas vezes nós fomos à clínica e chegando lá, aquela psicóloga olhava para a gente e falava assim: olha, ele pode viver sem crack, ele pode caminhar sem crack, ele pode viver uma vida sem crack, mas ele nunca vai receber a cura, porque não há como ser curado de crack. Ele vai ter que se livrar do crack e se tornar dependente de uma outra droga para não sentir vontade do crack, psicotrópicos, antidepressivos. Isso é o que diz a ciência. Ou seja, nós podemos no máximo reformar esse indivíduo, mas transformar não é possível. Mas nós cremos num Deus todo-poderoso, um Deus que liberta, um Deus que cura, um Deus que transforma. E por causa da fé e da oração da minha mãe, do meu pai, tem um depósito memorial no céu, e o Senhor transformou aquilo que era morte em vida. Ou seja, transformou através da ação do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, a palavra nos mostra que desde lá do Éden, o diabo vem deformando a sociedade. Desde lá do Éden, a sociedade vem sido reformada pela própria sociedade, mas transformando. Só o Espírito Santo de Deus que está fazendo isso em nossas vidas. Só o Espírito Santo de Deus tem poder para regenerar o seu marido, a sua esposa, o seu esposo, transformar a situação na sua casa. Só
o Espírito Santo de Deus. Se não for através da tua fé e do teu compromisso, não haverá mudança verdadeira, como a palavra do Senhor diz. É por isso que você vê pessoas que estavam marginalizadas, pessoas que antigamente eram drogadas, pessoas que antigamente eram bandidas, de repente, pessoas que tinham problemas de caráter, mas hoje você vê, porque os frutos provam que são pessoas completamente transformadas. Quem fez isso? O Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo de Deus faz isso. Uma outra atribuição do Espírito Santo de Deus, número 3, é gerar frutos. A palavra do Senhor mostra lá em Gálatas 5:22, que os frutos do Espírito quais são? Amor, paz, alegria, bondade, misericórdia, mansidão, domínio próprio, fidelidade, são frutos do Espírito. Ou seja, quando nós temos a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nós recebemos do Espírito Santo de Deus atribuições, características, virtudes da personalidade e do caráter do próprio Deus. Isso é o que diz a palavra do Senhor, nós recebemos quando nós estamos na presença do Espírito Santo de Deus. Presença de Espírito Santo de Deus nas nossas vidas não é talento. Presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas não é capacitação, não é a capacidade que você tem. Prova disso, meu irmão, que o diabo não te dá nada. O diabo só rouba, mata e destrói, o que diz a palavra do Senhor. Talentos, aptidões, dons, quem dá é o Espírito Santo de Deus. Mas nós vimos muita gente, quantos artistas, quantos músicos, quantas pessoas cheias de dons, mas quais são os seus frutos? Estão lá no mundo dando outro tipo de frutos. Por quê? Porque não usam o talento, cheios do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos dá, mas quais são os frutos que nós estamos dando? Quantas pessoas que nós vimos que têm o dom da palavra, têm o dom do discernimento, têm o dom do convencimento, conseguem com a palavra convencer, conseguem com a palavra falar para as pessoas e fazer com que as pessoas acreditem nela. Isto é dom de Deus, mas para que essas pessoas usam muitas vezes? Se tornam políticos corruptos, por exemplo? Se tornam estelionatários, por exemplo? O dom da palavra está ali, mas dom, meu irmão e minha irmã, não é sinônimo de estar na presença do Espírito Santo de Deus. Presença do Espírito Santo de Deus, se você tinha problema antigamente com infidelidade, hoje você não tem mais. Se você não conseguia amar, hoje você ama. Se você não era misericordioso, hoje você consegue. Se te faltava virtudes, hoje você tem. Porque quando você recebe o Espírito Santo de Deus, vem sobre você características da personalidade do próprio Deus. E aí sim, a palavra de Deus se cumpre, quando Deus diz que nos fez a imagem e semelhança do Criador. É o Espírito Santo de Deus. A palavra nos diz que o Espírito Santo de Deus também tem o poder, também é a atribuição do Espírito Santo de Deus, fomentar, fazer crescer a igreja, a unidade do corpo. A palavra do Senhor nos ensina, a palavra do Senhor é muito clara, que quem tem capacidade, quem tem poder, quem faz com que a obra cresça, quem faz com que a obra apareça, quem faz com que a obra evolua, é o Espírito Santo de Deus. Salmo 127, verso 1, a palavra do Senhor diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não cuidar da cidade, não guardar a cidade, em vão trabalha a sentinela. Ou seja, é através da presença do Espírito Santo de Deus que o corpo permanece unido, que as pessoas têm comunhão, que as pessoas têm a vontade de andar juntas, as pessoas têm a vontade de ir todo mundo para a mesma direção. Onde há divisão não há o Espírito Santo de Deus, onde há facção não há o Espírito Santo de Deus, onde não há crescimento não há o Espírito Santo de Deus, porque a palavra do Senhor nos ensina que Deus é quem edifica a casa. Ou seja, meu irmão, um sinônimo claro da ausência do Espírito Santo de Deus é o definhamento da igreja. Toda a igreja que está seguindo princípios, toda a igreja que está andando na direção do Espírito Santo de Deus, não importa o tamanho que ela tem, ela está crescendo, ela está prosperando, como esse bebê que acabou de nascer aqui, quente, saudável, próspero, pessoas buscando a Deus, pessoas que têm no seu coração a intenção de buscar a Deus. Mas quem vai edificar essa obra é o Espírito Santo de Deus. Por isso nessa noite, meu irmão, eu já quero começar profetizando, dizendo que aqui haverá unidade, aqui haverá comunhão, aqui haverá prosperidade, aqui haverá crescimento, porque aqui estão pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Uma outra atribuição do Espírito Santo de Deus, abre a tua Bíblia, em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 12, verso 7,
Uma outra atribuição do Espírito Santo de Deus. É maravilhoso, é extraordinário. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo de Deus é aquele que concede dons. Ele é quem concede dons. 1 Coríntios 12, 7 nos mostra 9 dons do Espírito Santo de Deus. Lá em Efésios mostram mais 5 dons ministeriais. Eu vou ler aqui primeiro os 9 dons que o Espírito Santo de Deus nos dá. Versículo 7, todos acharam? A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum da igreja. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro a fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, pelo mesmo e único Espírito a outro dom de poder de operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Meu irmão e minha irmã, quem vai distribuir os dons do Espírito Santo de Deus nessa igreja é o próprio Espírito Santo de Deus. Portanto, meu querido e minha querida, se o Senhor te deu dons, não enterre. Se o Senhor te deu talentos, não enterre. Se o Senhor distribuiu para você capacidade para você prosperar na obra, fazer a obra acontecer, fazer a obra crescer, não enterre, porque o Espírito Santo de Deus está te distribuindo tudo isso para que você faça uma grande obra em nome de Jesus. Efésios 4 e 11, eu vou ler aqui para você, você não precisa abrir, fala sobre os dons ministeriais. E ele, quem? O Espírito Santo de Deus, designou alguns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Meu irmão, quem te designou para o exercício do ministério? Quem te escolheu? Quem te chamou? Foi o Espírito Santo de Deus. O homem só tem capacidade para te reconhecer ou não. Muitas vezes o teu talento não vai ser reconhecido, muitas vezes o teu chamado não vai ser reconhecido, muitas vezes o teu ministério não será reconhecido, mas quem te chamou foi o Espírito Santo de Deus, e por isso você tem a responsabilidade de fazer a obra com toda a tua força, com todo o teu vigor, porque Deus te chamou e Ele vai prosperar. Deus te chamou, Ele vai dar o recurso. Se foi Deus que te chamou, grandes coisas acontecerão, porque foi o Espírito Santo de Deus que cuida de você e está exercendo este poder na tua vida em nome de Jesus. Graças a Deus. Quinto atributo aqui, sexto atributo da característica, sexta atribuição, responsabilidade do Espírito Santo de Deus. Romanos 8 e 26 diz que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque nós não sabemos como orar, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que isso quer dizer? Que o Espírito Santo de Deus é quem intercede por você. Quando você está aqui, enquanto você está aqui na igreja, o Espírito Santo de Deus está intercedendo junto ao Pai pelos teus sonhos. Enquanto você está aqui na igreja, o Espírito Santo de Deus está intercedendo pelos teus projetos, pela tua família, pelas tuas realizações. É o Espírito Santo de Deus que está intercedendo por você. Quando a dor é tão grande que você não consegue falar, quando o problema que você enfrenta é tão grande, a decepção, a desilusão, a situação de adversidade na tua vida é tão grande que você não consegue ter palavras para expressar a sua dor. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo de Deus está junto ao Pai com gemidos inexprimíveis, dizendo: Pai, libera sobre ela o perdão, Pai, libera sobre ela a cura, Pai, libera sobre ele a tua unção, libera sobre ele toda a sorte de bênçãos. O Espírito Santo de Deus é o grande intercessor da igreja, é aquele que intercede por você, e por isso tantas vezes você encontrou livramentos, tantas vezes você encontrou situações que eram para te destruir, e você de repente saiu por cima. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus estava intercedendo por você, mesmo quando muitas vezes nós esquecemos de orar e buscar a presença do Espírito Santo de Deus, intercessor da igreja. Amém? Eu gostaria de dividir com você também algumas características da personalidade do Espírito Santo de Deus. Tem muitas. Eu destaquei 3 que são aquelas que eu posso falar com autoridade porque eu vivi na minha vida. Através das experiências que eu tive com o Espírito Santo de Deus, eu vivi algumas
verdades, algumas histórias na minha vida e descobri algumas características que identificam a personalidade do Espírito Santo de Deus. A primeira é o dinamismo. Você não vai ver, meu irmão, o Espírito Santo de Deus parado. O Espírito Santo de Deus é movimento. O Espírito Santo de Deus em todo o tempo está se movimentando. Se você pegar a palavra do Senhor e procurar a Bíblia inteira, todas as histórias de pessoas que foram chamadas pelo Espírito Santo de Deus para realizar uma obra, você vai ver que Deus nunca chamou alguém que estivesse parado. Deus nunca chamou alguém que não estivesse fazendo nada. Deus nunca chamou alguém que estivesse no ócio. A Bíblia nos mostra que o Espírito Santo de Deus é movimento, e isso já nos deixa muito claro no primeiro capítulo da palavra do Senhor, lá em Gênesis, versículo 1, a palavra do Senhor diz, e Deus fez os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face dos abismos, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Meu irmão, quando você se movimentar, minha querida, quando você começar a fazer a obra do Senhor, meu irmão, quando você começar a botar para fora aquilo que o Espírito Santo de Deus tem feito ferver no teu coração, quando você começar a exercer, virá sobre você uma graça sobrenatural, virá sobre você uma unção sobrenatural, virá sobre você um movimento diferenciado, porque o Espírito Santo de Deus te dá isso, te dá dinamismo, te dá movimento, faz você enxergar mais longe, faz você ter mais disposição, faz você se mexer, e é isso que nós precisamos fazer enquanto igreja. A palavra do Senhor nos ensina, a palavra do Senhor nos ensina que nunca foi prioridade, ou nunca foi determinação de Deus para que o ímpio procurasse a igreja. Muito pelo contrário, a palavra do Senhor nos diz que a igreja tem que se movimentar da onde ela está e ir lá fora buscar os ímpios. Por isso, nós precisamos ter essa responsabilidade, precisamos entender isso, que o Espírito Santo de Deus é movimento, é dinamismo, e nós precisamos começar a fazer uma obra desta maneira, dinâmica, uma obra que se movimente, com pessoas que estejam na disposição do trabalho, que se coloquem-se à disposição do Espírito Santo de Deus para realizar a obra em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor também nos mostra que uma característica do Espírito Santo de Deus chama-se, ou é uma virtude do Espírito Santo de Deus, ele é surpreendente. Quantos aqui já viveram um momento de surpreendimento com o Espírito Santo de Deus? Será que o Espírito Santo de Deus alguma vez já te surpreendeu? Será que o Espírito Santo de Deus alguma vez já trouxe sobre você uma situação que eu nunca imaginei isso? Eu não imaginei que eu fosse passar por isso, eu não imaginei que eu teria essa vitória, eu fui tomado de surpresa pelo Espírito Santo de Deus. Meu irmão, eu comecei falando aqui sobre a igreja. Meu irmão, minha querida, eu e o Fabiano estamos a semana toda procurando. Nós chegamos a pensar num hotel, um hotel com qualidade, um hotel com ar-condicionado, com data show, com toda aquela parafernália para nos deixar, né, bem tranquilos, bem acomodados. O Espírito Santo de Deus nos deu condições de pagar por aquilo ali, para fazer daquela forma, mas Ele resolveu nos surpreender, resolveu fazer o primeiro culto dentro desta oficina. Para quê? Para mostrar que o Espírito Santo de Deus é surpreendente, para mostrar que o Espírito Santo de Deus tem algo maior. Os planos de Deus são infinitamente mais, além daquilo que nós pensamos, além daquilo que nós imaginamos. Deus tem prazer em nos surpreender em todo tempo, em toda situação. Eu me lembro quando eu vivi a minha experiência que mudou a minha vida, que nunca mais me fez ser a mesma pessoa, foi através de um surpreendimento do Espírito Santo de Deus lá em Israel. Eu já contei isso algumas vezes, eu já contei isso algumas situações bem pinceladas, mas eu estava indo para Israel, fui com meu pai para Israel. A minha vontade em ir para Israel, eu estava completamente fora da igreja, eu estava vivendo no mundo, eu estava vivendo uma vida totalmente de pecado. Eu me afastei da igreja com 11, 12 anos e nunca mais voltei. Passei quase 15 anos, mais de 15 anos fora da igreja, e de repente o meu pai me convidou para ir para Israel. E eu fui para Israel. Só que eu não fui para Israel com a intenção de ir buscar a Deus ou qualquer outra coisa. Israel é um país maravilhoso para turismo, é um país lindo, é um país que tem muitas coisas para se fazer lá, e eu fui com essa intenção. E um dia nós estávamos viajando, passeando pelo Mar da Galileia, e lá naquele Mar da Galileia, eu comecei a ver as pessoas orando, as pessoas clamando. No meio do Mar da Galileia o barco para e as pessoas começam
a orar, a fazer um culto, e eu tomei a iniciativa que todo o ímpio faz. Eu tomei a iniciativa que todo desviado faz. Começa a orar, começa a cantar, sai fora. E eu saí fora, saí do meio do pessoal, fui para a proa do barco e comecei a observar o culto. Só que naquele momento eu comecei a abrir o meu coração para Deus. Eu comecei a dizer: Senhor, eu me lembro de tantas coisas que o Senhor já fez na minha vida. Me lembro de histórias que o Senhor, que me contaram. Me lembro que eu cresci ouvindo que Deus me curou quando eu estava ainda na maternidade. Eu nasci com dias para morrer. Eu fui desenganado pelos médicos. A minha avó cuidou de mim. Minha avó já era parteira no Hospital Marieta Conderbornhausen. Fui desenganado pelos médicos, mas graças à oração e o poder do Espírito Santo de Deus, Deus me curou. Por que isso? Comecei a orar ao Senhor: Senhor, por quê? Por que o Senhor me curou lá para eu viver essa vida de pecado? Eu até queria ser diferente, mas eu não consigo. Eu não tenho força. Eu acho que o Senhor esqueceu de mim. Eu não sei o que o Senhor quer para a minha vida. Eu acho até que o Senhor não quer mais nada para a minha vida. Aos 15 anos de idade eu sofri um acidente, dei de frente num muro de concreto. Eu e o Fernando, filho da dona Ilma, irmão do Fabiano, batemos a 120 por hora num muro de concreto parado. Tudo que nós conseguimos, eu e ele, foi um arranhão no joelho. Não aconteceu absolutamente nada, porque o Espírito Santo de Deus nos livrou naquele momento. Eu tenho consciência disso. Em 2008 eu estava andando de moto e levei um tombo de moto, acredite ou não, a 200 km por hora de bermuda e camiseta. Eu quebrei o pé, eu quebrei a mão, eu quebrei os dedos do pé, eu tive queimadura de 3º grau no corpo inteiro, mas eu não sequer cheguei a apagar. O Espírito Santo de Deus não permitiu que eu perdesse a consciência, quem sabe para me mostrar que estava me livrando de mais uma situação. Ou seja, o Espírito Santo de Deus me livrou de tantas coisas, e eu tinha consciência disso. Mas mudei? Não mudei, ainda achava que era o tal. E naquele momento eu comecei a me desfazer de todas as armaduras que a gente usa para ficar longe de Deus. Comecei a me desfazer de todos os momentos da nossa vida que a gente usa para se afastar de Deus. Resolvi fazer aquilo que a palavra do Senhor diz, que o Senhor procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Naquele momento eu não sabia muito como orar, não sabia muito como clamar a Deus, eu não sabia mais. Eu era filho de bispo, mas as pessoas acham que filho de crente é crentinho. As pessoas acham porque você é filho de bispo, você é bispinho, e não era assim. O meu pai em casa era pai. Ele sabia muito bem qual era o seu comportamento social, qual era o seu papel social. Ele era bispo na igreja, mas em casa ele era pai. Ele era bispo lá na igreja, mas em casa ele era pai. Então, ou seja, o seu papel social em casa era de pai. Cresci ouvindo sim os preceitos da palavra do Senhor. Sabia que se eu morresse eu ia para o inferno. Eu sabia disso. Mas, meu irmão e minha irmã, eu era apenas o filho do Samuel e não o filho do bispo Samuel. E naquele momento eu comecei a clamar a Deus, buscar a Deus. E como um momento de surpresa, eu percebi, eu vivenciei, eu entendi, depois de ir buscar e ler aquilo que aqueles apóstolos viveram lá no Atos 2, quando o Pentecostes, o Espírito Santo de Deus entrou como um vento impetuoso, um vento forte, e começou a destravar a língua, destravar o ministério, destravar a unção, destravar tudo sobre a vida daqueles apóstolos. Eu estava parado no barco e o Espírito Santo de Deus nitidamente veio pela proa do barco, passou por mim, me encheu de uma maneira sobrenatural, e foi aquelas pessoas que estavam orando, fazendo a vigília, cantando. Todo mundo que estava lá percebeu e foi surpreendido pela presença sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza que se você tiver um testemunho, se você trazer à sua memória aquilo que te traz esperança, você vai se lembrar de algum momento onde o Espírito Santo de Deus agiu na sua vida de uma maneira tão sobrenatural que te surpreendeu. E se o Espírito Santo de Deus fez isso por você, vale a pena você glorificar. Se o Espírito Santo de Deus fez isso por você, vale a pena você ser fiel. Se o Espírito Santo de Deus fez isso por você, vale a pena você estar na presença dele, clamando, buscando, levando a sério o que o Senhor fez por você em nome de Jesus. Aproveite-se, meu irmão, da situação de que você todos os dias levanta com a oportunidade, o privilégio de escrever uma nova história, porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, são novas a cada manhã o Senhor tem uma nova história, da caneta da sua
história na sua mão, e se você entender isso, você vai usar essa caneta para escrever uma história melhor para você, para sua família, para aqueles que você ama, e o Espírito Santo de Deus vai te surpreendendo em todo tempo, em todo momento. Amém? A palavra do Senhor nos mostra que uma outra característica do Espírito Santo de Deus ele é poderoso. Jesus Cristo, quando estava ascendendo aos céus, em Atos 1:8, ele diz: mas vocês receberão poder, quando o Espírito vier sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Espírito Santo de Deus tem poder para curar o teu filho. O Espírito Santo de Deus tem poder para libertar a tua família. O Espírito Santo de Deus tem poder para no próximo culto trazer aqui as pessoas que você ama, porque a palavra do Senhor diz: creia no Senhor teu Deus e será salvo tu e toda a tua casa. Não importa onde estão, não importa o que estão fazendo, se você crer no poder do Espírito Santo de Deus, a palavra do Senhor diz, Jesus Cristo disse que esse poder seria passado para a igreja. O poder do Espírito Santo de Deus vem sobre aqueles que se colocam à disposição da fidelidade da palavra do Senhor. Jesus Cristo foi muito claro: mas vocês receberão poder quando o Espírito vier sobre vocês. Por isso, meu irmão, clame pela presença do Espírito Santo de Deus, antes de clamar por coisas, antes de esperar por coisas, por material, por tantas coisas que nós temos a necessidade. A palavra do Senhor diz que nós temos essa necessidade, isso é lícito, mas a palavra do Senhor diz em Mateus 6:33, o voto que eu fiz com Deus, quando eu resolvi exercer o chamado que o Senhor estava me dando: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscai primeiro o Espírito Santo de Deus, buscai primeiro a unção do Espírito Santo de Deus, buscai primeiro todas as coisas que o Espírito Santo de Deus tem para a sua vida, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe o que você precisa, Deus sabe qual é a tua necessidade, Deus sabe qual é o teu anseio, Deus sabe o que vai no teu coração quando você deita à noite, e ninguém pode entrar nos teus pensamentos, ninguém sabe qual é o teu sofrimento, ninguém sabe, às vezes a tua esposa não sabe, às vezes o teu marido não sabe, às vezes as pessoas mais íntimas que vivem com você e convivem com você não tem noção da tua dor, do sofrimento, daquilo que você está enfrentando. Mas a palavra do Senhor diz que se nós buscarmos a presença, o poder, a graça, a unção do Espírito Santo de Deus, todas essas necessidades serão supridas. Eu creio neste poder, eu creio nessa palavra, eu passo essa palavra, eu profetizo essa palavra sobre a sua vida em nome de Jesus. Você vai receber unção, você vai receber graça, você vai receber autoridade, você vai receber dons, porque o Espírito Santo de Deus vai fazer uma obra maravilhosa na tua vida, se você ter certeza, meu irmão e minha irmã, que você precisa ter compromisso com o Espírito Santo de Deus. Se você ter a certeza que você, para receber poder, meu irmão, Deus não vai distribuir o poder que Ele tem para entregar a qualquer um. Deus vai responder e vai distribuir o poder que Ele tem para aquelas pessoas que estão verdadeiramente fiéis. A palavra do Senhor diz que o Senhor procura os fiéis da terra. A palavra do Senhor nos diz que Ele está procurando pessoas que têm o caráter de fidelidade, pessoas que estão buscando com o interesse da fidelidade. A palavra fé significa fidelidade, a palavra fé significa relacionamento, significa comprometimento, significa comunhão com Deus, com as virtudes que Deus tem para derramar sobre a sua vida, e fazer você, meu irmão, chegar a lugares que você nem imagina. É o que diz a palavra do Senhor. Nós vivemos em fé. A palavra do Senhor diz que o justo vive pela fé, e a palavra do Senhor nos coloca numa categoria diferente de qualquer outra. A palavra do Senhor, nenhuma categoria no mundo, nenhum grupo no mundo, nenhum clube social do mundo pode te colocar na categoria que a palavra do Senhor diz que vai te colocar. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Meu irmão, você pode vencer, você pode ir longe, você pode alcançar muitas coisas sem Deus, sem escolher Deus do teu lado. Mas a palavra do Senhor diz que se você tiver o Espírito Santo de Deus, você se torna mais do que vencedor. É uma categoria acima daqueles que vencem, é o que diz a palavra do Senhor. E aí, para encerrar, eu gostaria de dividir com você 4 segredos para nós atrairmos a presença do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. 4 segredos que a palavra do Senhor nos ensina para nós atrairmos a presença do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. O primeiro se chama viver em amor. A palavra do Senhor diz que Deus é amor. A palavra do Senhor diz que nós devemos amar.
A palavra do Senhor diz que para nós atrairmos a presença do Espírito Santo de Deus para nossas vidas, nós precisamos de amor. Meu irmão, eu me lembro quantas vezes, quantas situações nesses 2 anos, vai fazer 2 anos que meu pai morreu. Nesses 2 anos que eu descobri que no mundo existe gente má. Eu descobri faz 2 anos que no mundo existem pessoas corruptas. Eu não sabia disso, eu tinha um porto seguro. Quem tem pai tem porto seguro. Eu não sabia disso. Mas eu descobri há 2 anos atrás que existiam pessoas más. Eu descobri há 2 anos atrás que as pessoas te faziam mal. Eu descobri há 2 anos atrás que aquelas histórias de novela não ficam só na novela, são inspiradas na vida real. Eu descobri isso. E quantas vezes, meu irmão, as pessoas chegaram em mim e disseram assim: Fernando, será que você não tem absolutamente nada para se vingar? Será que você não tem absolutamente nada para fazer com que essas coisas parem? Será que você não tem nada na mão para fazer essas coisas mudarem a situação? Meu irmão, se eu tenho. O Alex sabe. Mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar daquilo que o Senhor colocou dentro do meu coração. Eu não posso fazer o que estão querendo que eu faça, porque o Espírito Santo de Deus colocou dentro do meu coração amor. A palavra do Senhor diz que quando o Espírito Santo de Deus coloca dentro dos nossos corações amor, nós não retribuímos o mal com o bem com o mal. A palavra do Senhor, o mal com o mal, a palavra do Senhor diz que quando o Espírito Santo de Deus está em nossos corações, nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. A palavra do Senhor diz que quando o Espírito Santo está em nossos corações, nós devemos abençoar aqueles que nos amaldiçoam. A palavra do Senhor nos ensina a amar, e para atrair a presença do Espírito Santo de Deus, ela diz assim: não retribui o mal com o mal, mas vençam o mal pelo bem. Não se deixem vencer pela ira, mas está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei. Ou seja, a qualidade, o único que tem poder para determinar sobre a vida das outras pessoas e o que elas vão viver ou sentir é Deus. Está na mão de Deus. A nossa responsabilidade e a autoridade que o Senhor dá para nós é para nós amarmos. É o que diz a palavra do Senhor. Jesus Cristo, certa vez, estava pregando a palavra do Senhor. Está ali em Mateus 22, se eu não me engano. E a Bíblia diz que... Telefone. Falta de educação. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, enquanto estava pregando, alguns mestres hipócritas, sem vergonhas, diziam que tinham Deus e não tinham. Diziam que tinham relacionamento com Deus e não tinham. Diziam que faziam a obra do Senhor e não faziam. Estavam procurando uma forma de tentar matar Jesus Cristo pela sua própria palavra. A Bíblia diz que Jesus Cristo estava pregando. E aí chegou um deles e disse assim, com todo o sarcasmo e ironia típica dessas pessoas: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Qual é o maior mandamento da lei? E Jesus Cristo olhou para ele, sabendo quem eles eram, com amor. Olhou para eles, sabendo quem eles eram, com compaixão. Olhou para eles e respondeu: o maior mandamento é este: ame o Senhor seu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. E o segundo, e semelhante a este, é: ame ao próximo como a si mesmo. Sabe o que significa semelhante, meu irmão? É aquilo que se confunde. Sabe o que significa semelhante? É aquilo que quando você olha, você não consegue identificar a diferença, porque os dois são muito parecidos. Ou seja, se você ama a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, se você ama a Deus com toda a força daquilo que você tem dentro de você, este amor precisa ser refletido na vida daquele próximo, das pessoas que muitas vezes te perseguem, das pessoas que muitas vezes não acreditam em você, porque é reflexo do caráter de Deus, o amor incondicional, o amor ao ponto de entregar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qual de você aqui dentro, meu irmão, merece estar no céu? Qual de nós aqui dentro merecemos hoje uma vaga no céu? Todos nós não merecemos. A Bíblia diz que nós somos salvos, é pela graça. Jesus Cristo morreu por um bando de pecadores, por um bando de falhos, por pessoas que não tinham condições de chegar ao céu, mas a graça do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas nos bastou, e hoje nós temos a condição de vencer o mal pelo bem e pela prioridade do amor em nossas vidas, em nome de Jesus.
fundamento para ser cheio do Espírito Santo de Deus é amor. Por isso, meu irmão, hoje nós estamos começando aqui uma igreja do Senhor Jesus Cristo, e eu quero profetizar em nome de Jesus, que esta igreja será uma igreja cheia de amor, que essa igreja vai receber os perdidos, que essa igreja vai receber quem não quer ser recebido, ou quem não foi recebido em nenhum outro lugar. Esta igreja será uma oficina, como ela aqui está se montando, uma oficina para recuperar vidas, para transformar, para regenerar, para fazer toda a obra que o Senhor tem para fazer, mas é através do amor. É amor, é amor. Um dos quatro pilares para nós atrairmos e sermos cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Segundo pilar, andar na luz. A palavra do Senhor diz lá em 1 João 1,7, que se nós andarmos na luz, como Ele está na luz, nós teremos comunhão uns com os outros e seremos perdoados de muitos pecados. É luz, é luz, é luz. Neste local aqui, meu irmão, eu digo para você que haverá luz. Nesse local aqui, todas as decisões que forem tomadas serão tomadas pelo corpo de Cristo. A igreja saberá de tudo aquilo que for realizado, porque aqui haverá luz, aqui não haverá tramóia, aqui não haverá coisas erradas, aqui não haverá nenhum tipo de tentativa de camuflar alguma coisa, porque onde se camufla trevas, e nós sabemos que nós precisamos andar na luz para sermos perdoados, para termos comunhão uns com os outros. Portanto, meu irmão, um pilar para atrair a presença do Espírito Santo de Deus chama-se andar na luz. Luz, luz, amor e luz. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha aqui o terceiro. Jesus Cristo diz assim, Mateus 26, versículo 41, vigiem e orem, para que não caiam em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Terceiro segredo para você atrair a presença do Espírito Santo de Deus para a sua vida: vigiar e orar. Não há como você ser cheio do Espírito Santo de Deus se você não orar. Não há como você ser cheio do Espírito Santo de Deus se você não reconhece a voz do Espírito Santo de Deus. Não há como se você não clamar. Não há como se você não fazer da igreja parte da sua rotina semanal, pelo menos 2 vezes por semana, buscar ao Senhor, clamar a Deus, estar em comunhão com o corpo, estar buscando a Deus em oração, fazer parte de todos os movimentos de oração, porque é através da oração que você começa a descobrir qual é que é a voz do Espírito Santo de Deus, começa a ouvir e saber o que o Espírito Santo de Deus tem para a sua vida, quais são os projetos de Deus para a sua vida, o que o Senhor Jesus Cristo quer na sua vida. É através da oração. E mais como, meu irmão? Através da vigia, através de cuidar. A palavra do Senhor diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muitas religiões pregam que você tem que morrer e reencarnar para ir melhorando o teu espírito, para ir alcançando, né, um momento assim, até chegar à perfeição. Meu irmão, Jesus Cristo foi muito claro: o espírito está pronto. Você está pronto para crescer, você está pronto para prosperar, você está pronto para chegar onde Deus quer que você chegue, você está pronto, mas o problema é que a carne é fraca, e por causa da carne, meu irmão, nós não vigiamos e caímos. A palavra do Senhor nos diz: vigia. Se o meu problema é bebida, eu não vou mais em bares. Se o meu problema é infidelidade, eu não vou mais dar conversinha boba na internet. Se o meu problema é ser influenciado pelos outros, eu não vou andar com pessoas que me influenciam para o mal. Por quê? Porque eu preciso vigiar e manter a minha rotina de oração, de clamor, de permanência na presença do Senhor, porque orando e vigiando eu vou atrair a presença do Espírito Santo de Deus para a minha vida. Não tem segredo, tem comprometimento. Tem relacionamento, tem comunhão. Este é o segredo: amor, andar na luz, orar e vigiar. E por último, meu irmão, para encerrar, um quarto elemento fundamental. Até Júnior, se puder solar alguma coisa aqui para a gente. A palavra do Senhor diz que para nós atrairmos a presença do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas, nós precisamos ser instruídos na palavra. É a palavra que te cura, é a palavra que te liberta, é a palavra que muda a tua história. É a palavra que liberta a vida daquelas pessoas que estão perdidas. É a palavra que faz com que as pessoas alcancem os dons, os chamados, entendam aquilo que o Senhor tem para a vida deles. É a palavra, é a instrução na palavra. O salmista, lá no capítulo 1 de Salmos, já logo nos primeiros versículos, ele dá uma lambada em nós, nos ensinando: bem-aventurado, feliz é aquele que segue conselhos dos ímpios, que não imita a conduta dos zombadores, que não se assenta a rodas dos escarnecedores. Ao contrário, a
sua satisfação está na lei. Ou seja, a sua satisfação está na palavra, a sua satisfação está em aprender sobre a palavra, e nessa lei medita de dia e de noite. A palavra do Senhor tem que estar viva. O salmista diz lá no Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quando a palavra do Senhor está dentro de você, você rebate as ciladas do diabo. Quando a palavra está dentro do teu coração, você consegue descobrir qual é o caminho que você tem que seguir. A palavra do Senhor te ilumina, é a palavra. O salmista diz que aquele que medita nela de dia e de noite, é como correntes, como árvores plantadas junto a correntes de águas, dá frutos na estação certa, as suas folhas não murcham, e tudo quanto faz prospera. Tudo aquilo que você precisa fazer, meu irmão, vai prosperar. Todas as suas atitudes vão dar certo. Os frutos que você quer dar vai acontecer. Tudo isso vai acontecer quando você entender que a palavra do Senhor precisa estar dentro do teu coração, que a palavra do Senhor quebra todo jugo, que a palavra do Senhor traz todo discernimento. É a palavra de Deus, esses 4 fundamentos, vai fazer com que essa igreja faça aquilo que o Senhor nos mostrou que vai fazer. Esta igreja é um local de evangelização sem fronteiras. Nós vamos muito longe, nós vamos a muitos lugares. O Senhor vai nos levar a nações, mas vai nos levar se nós estivermos fundamentados na rocha, abalizados na presença do Senhor, através do amor, através da luz, através do comprometimento com a palavra, através da unção do Espírito Santo de Deus. É através de tudo isso que o Espírito Santo de Deus vai andar conosco em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que você se colocasse de pé, e nesse momento você desse as mãos para as pessoas que estão aí ao seu lado e começasse a orar agora. Começasse a fazer aquilo que aqueles homens fizeram lá no cenáculo, lá no Pentecostes. Jesus Cristo disse assim para eles: ficai em Jerusalém. Ou seja, permaneçam fiéis, permaneçam orando, permaneçam vigiando. Não se corrompam com a sociedade aí fora, mas permaneçam em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Meu irmão, para nós fazermos alguma coisa, nós só vamos fazer se nós formos revestidos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Homem não faz nada, estratégia humana não realiza nada. Nada do que você está vendo aqui, meu irmão, pode acontecer pela presença ou simplesmente pela força do homem. É só através do revestimento do Espírito Santo de Deus, é só através de uma vida verdadeira com Deus, que cada um de nós aqui vai se tornar um multiplicador. Vai se tornar aquilo que a palavra do Senhor nos manda fazer, e de fazer discípulos. Jesus Cristo mandou fazer discípulos. Jesus Cristo mandou ganhar vidas. Jesus Cristo não mandou ficar brigando por espaço, ficar brigando por poder. Jesus Cristo disse assim, ó, ide e fazei, vão e aconteçam, porque o meu favor vai atrás, a minha unção vai atrás, o meu mérito vai atrás. Todos os recursos que vocês precisam vai atrás de você. A palavra do Senhor diz que aqueles que são fiéis, as bênçãos do Senhor virão sobre e acompanharão os que creem. Não é você correndo atrás, não é você tentando fazer, é Deus vindo com a bênção, é Deus vindo com o recurso, é Deus vindo com a unção, é Deus vindo com a graça, é Deus vindo com a glória dele sobre a sua vida em nome de Jesus. Portanto, neste momento, comece a orar, comece a pedir para que o Espírito Santo de Deus te encha, para que o Espírito Santo de Deus te capacite, para que o Espírito Santo de Deus te dê condições de você entender qual é o chamado dele para a sua vida, o que Deus quer exatamente que você faça, o que você espera fazer. Coloque na presença do Senhor a sua família. Este é o primeiro culto da família. A família é projeto de Deus para o homem na terra. Por isso o diabo tem de tantas formas tentado destruir a família. É projeto de Deus na terra. Comece a orar pelos teus. Comece a orar pela tua família. Comece a orar por quem você ama. Comece a clamar a Deus, porque Deus é poderoso. O Espírito Santo de Deus está aqui, meu irmão. O Espírito Santo de Deus está aqui nos surpreendendo. O Espírito Santo de Deus está entre nós. Eu já vejo pessoas aqui sendo tomadas pelo Espírito Santo de Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus te encher. Deixa o Espírito Santo de Deus te encher até você transbordar para a pessoa que está do teu lado. Começa a atrair a presença do Espírito Santo de Deus. Se você fala em línguas, começa a falar em línguas. Começa a profetizar. Começa a atrair. Começa a falar daquilo que Deus tem feito. Comece a buscar, porque o Espírito Santo de Deus vai encher aqueles que verdadeiramente querem mais de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus.
contra mim, como achaste a Davi, segundo o teu coração. Quero estar em ti e que estejas em mim. Quero atrair teu coração. Quero olhar com teu olhar, tocar com tuas mãos, sentir como teu coração. Espírito Santo, você é bem-vindo nesse local. Senhor, tu és o meu pastor. Nós vamos sentir, Espírito Santo. Ajuda-me a ser o que tu queres que eu seja. Ajuda-me a mudar para ser melhor pra ti. Me ensina a te agradar e ser mais semelhante a ti, Jesus. Em tuas mãos sou vaso, molda-me segundo teu querer. Quero olhar com teu olhar, tocar com tuas mãos, sentir como teu coração. Senhor, tu és o meu pastor. Ajuda-me, Senhor, cante isso. Ajuda-me a ser o que tu queres que eu seja. Ajuda-me a mudar para ser melhor pra ti. Me ensina a te agradar e ser mais semelhante a ti, Jesus. Em tuas mãos sou vaso, molda-me segundo teu querer. Ajuda-me a ser, cante pra ele, o que tu queres que eu seja. Ajuda-me a mudar, ajuda-me a mudar para ser melhor pra ti. Me ensina a te agradar e ser mais semelhante a ti, Jesus. Em tuas mãos sou vaso, molda-me segundo teu querer. Graças a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Espírito Santo. O Senhor é bem-vindo em nós, o Senhor é bem-vindo nesse local. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, tudo que temos, tudo que somos, em Ti nós vivemos, nos movemos, existimos, querido Deus. Louvado seja o teu nome. Meu irmão, Deus quer muito mais dessa geração que Ele está levantando. Deus espera muito mais dessas pessoas que Ele está chamando. Vai acabar o tempo de a igreja ser um local cheio de espectadores. Vai acabar o tempo de a igreja ser um local onde as pessoas só chegam para prestar atenção e observar o movimento. Não. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus Cristo vai olhar para nós e vai dizer: muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Entra para o gozo do teu Senhor. É o servo bom e fiel, é aquela pessoa que quer muito mais do que assistir, ela quer participar. Ela quer muito mais do que observar, ela quer ser cheia do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é para quem quer, é para quem busca, é para quem quer se relacionar, não é para quem é perfeito. Ninguém é perfeito, ninguém é digno, é graça. Graça significa favor imerecido, ninguém é digno. Mas é para quem quer se colocar à disposição de verdade e fazer.
Eu creio que essa reunião é uma reunião profética, onde sairão líderes, onde sairão discípulos verdadeiros do Senhor Jesus Cristo, da igreja, que vão fazer com que vidas sejam alcançadas. É isso que eu creio, foi por isso que Deus me chamou. Deus não me chamou para ser um macaco de auditório, ficar pregando porque fala bonito, ou seja lá o que for, não. Deus nos chamou para cada um de nós fazermos a diferença, sermos cheios da presença do Espírito Santo e começar a trabalhar. Deus nos chamou, porque Jesus Cristo disse que o problema da igreja nunca foi dinheiro, o problema da igreja nunca foi templo, o problema da igreja nunca foi recurso. Eu não me importo de pregar, nem que seja em praça pública. Jesus Cristo sempre disse que o problema da igreja sempre foi e será servos, trabalhadores, pessoas que querem fazer a obra. A palavra do Senhor diz que grande é a seara, mas poucos são aqueles que trabalham. Portanto, meu irmão, comece a buscar de Deus isso, comece a buscar do Espírito Santo de Deus. Você é alguém que vai ganhar a tua família, você é alguém que vai fazer a diferença onde você trabalha, você é alguém que vai continuar levando, meu irmão, a palavra do Senhor. Eu comecei pregando sobre o livro de Atos. O livro de Atos tem 28 capítulos, mas lá estão recheados de atos do Espírito Santo de Deus. Mas a palavra nos mostra, a história nos mostra, os dias nos mostram que o Espírito Santo de Deus não deixou de agir, não deixou de cometer as suas atitudes, não deixou de fazer aquilo que o próprio Jesus Cristo ordenou que ele fizesse. A igreja não acabou, a igreja continuou pela história, enfrentou perseguição, enfrentou lutas, enfrentou tribulações e continuou. Ou seja, meu irmão, o capítulo 29 de Atos está sendo escrito por nós hoje. Hoje lá no céu existe um memorial diante do Senhor, dizendo, lá na rua José Pereira Liberato, número 3100, existem pessoas que estão recebendo as virtudes do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus continua agindo no mesmo local, lá em Itajaí, e muitas pessoas continuarão fazendo a obra, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo está viva, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Querido Espírito Santo, em nome de Jesus, a tua palavra foi ministrada, Deus. Aquilo que eu podia fazer foi dividir aquilo que o Senhor me deu. Mas eu sei, Deus, que eu não posso fazer nada. Quem vai tornar viva essa palavra é o Senhor. Portanto, neste momento, querido Espírito Santo, sabendo que o Senhor está aqui, eu peço, Senhor, que essa palavra entre, Deus, como aquilo que ela diz que ela é, uma espada cortante, que ela vá lá no fundo, penetre o íntimo de cada ser aqui e traga sobre a vida de cada um aqui, Deus, a necessidade de se relacionar, de ter comprometimento, de viver em amor, de andar na luz, de buscar a comunhão, de viver instruído na palavra, de saber, meu Deus, que precisa vigiar, que precisa orar, que precisa clamar. Não é fácil, nós falhamos, nós vamos tropeçar, nós vamos passar por adversidades, mas a palavra do Senhor diz que 7 vezes cairá o justo, mas o Senhor o levantará. A palavra do Senhor diz: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Por isso saiba, meu irmão, que quando vier a dificuldade, quando vier a adversidade, saiba que uma grande vitória está preparada para você, e que o Espírito Santo de Deus habita em você e vai fazer de você mais do que vencedor. Vai fazer de você imagem e semelhança do Criador. Vai fazer de você um homem e uma mulher cheia de virtudes. Porque a igreja não é templo, a igreja é você. Quando você estiver andando pela rua, as pessoas vão dizer: lá vai a igreja, a noiva, a santa imaculada do Cordeiro do Senhor Jesus Cristo. Lá vai a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Graças a Deus. Você ouviu a Palavra de Deus com Fernando Francelino.